E veio ao meu coração essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Tiago, capítulo 2, versículo 17. É um versículo bem pequeno, mas que traz uma mensagem para a gente muito importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que veio ao meu coração sobre esse texto. Tiago, capítulo 2, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu vou repetir a leitura, é só isso o versículo. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos orar? Pai, fala conosco através do Teu Espírito. Senhor, nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, Tiago escreve, esse Tiago que escreve essa carta, essa epístola, não é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, não. O Tiago, que foi discípulo de Jesus, filho de Zebedeu, chamado lá filhos do trovão, como Jesus mesmo os apelidou, esse Tiago que escreve essa carta, não é o filho de Zebedeu nem irmão de João, porque o Tiago, discípulo de Jesus, ele foi decapitado logo no início da igreja, logo no início da obra da igreja, mandaram cortar a cabeça dele. Então ele perdeu a vida. O discípulo perdeu a vida muito cedo, foi um dos primeiros mártires da igreja. Ele foi decapitado. Esse Tiago que escreve essa epístola e que depois aparece como o bispo de Jerusalém, o líder da igreja de Jerusalém, ele é irmão de Jesus. Ele é irmão sanguíneo de Jesus. Assim como Judas também, o Judas que tem na Bíblia ali, o livro antes de Apocalipse, também era irmão de Jesus. E Tiago, ele escreve essa carta para a igreja. Ele escreve para os crentes. Ele escreve dizendo e falando sobre muitas coisas. É muito gostosa a carta de Tiago. Ele fala sobre a questão do domínio da língua, ele fala sobre nós sermos praticantes da palavra, ele fala sobre nós termos fé, ele fala sobre a importância de nós tratarmos uns aos outros com igualdade, de não fazermos acepção de pessoas por causa do dinheiro que alguns têm e outros não. É uma carta que fala muito sobre muitos assuntos importantes para nós. E um dos assuntos mais importantes que Tiago traz é a questão das obras da fé. E isso é muito importante porque muitas vezes já foi interpretado esse texto e essa carta de Tiago de uma forma tão errada que, para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, que é o dia do aniversário da igreja, só que de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. As 95 teses onde ele rompia com a Igreja Católica Romana por não concordar com a prática que a Igreja Católica Romana estava tendo de o quê? De venda de indulgências, de venda de perdão de pecados através daquilo que você podia pagar. Foi esse o motivo pelo qual ele protestou, e daí vem o nome daquilo que ficou conhecido como a Igreja Protestante, a igreja que protestou contra uma prática que não era bíblica, que não se concordava biblicamente. E quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele tinha tanta bronca com esse livro. Por quê? Porque ele, dando aula de Romanos, ele aprendeu o seguinte: que o justo, que o homem, ele é justificado pela fé, que o homem ele é perdoado não por aquilo que ele faz, que o homem ele é perdoado não pelas obras que pratica, mas por aquilo que Deus faz por ele. É como diz em Isaías, Isaías 64, se eu não me engano 64 ou 61, agora vão perdoar minha memória, mas Isaías fala o seguinte, 63, agora fiquei, é um desses, tá? Depois vocês vão lá e procuram. Mas em Isaías ele fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, que nada que nós venhamos a fazer diante de Deus pode resultar em favor a nós,
para nós. Por quê? Porque a minha justiça diante de Deus não serve para nada. Por mais justo que eu seja, essa justiça diante do Senhor ainda é imperfeita. Ainda não resulta no que deveria. É por isso, irmãos, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Isso é tão bom, porque eu não tenho que ser bonzinho para ser salvo. Eu não tenho que fazer boas coisas para ser salvo. Eu não tenho que ser uma pessoa que faz caridade para ser salvo. Eu tenho que crer em Jesus para ser salvo. É isso que é gostoso. E foi isso que Martinho Lutero descobriu dando aula de Romanos. Ele falou: peraí, eu sou justificado não pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário por mim. Eu sou perdoado não porque eu rezo uma missa, ou eu vou na igreja, ou eu canto louvores, ou eu prego. Nada disso me salva. Eu sou salvo porque Jesus Cristo fez o que era necessário para eu ser salvo na cruz do Calvário por mim. O que eu preciso fazer é acreditar nisso, é crer nisso, para eu experimentar desse perdão e dessa salvação. E aí ele ficou com bronca. Por que ele ficou com bronca? Porque Tiago ele fala o seguinte: olha, se você não pratica obras, a sua fé está errada. A sua fé está errada. E aí ele ficou chateado que ele, na hora de traduzir, ele quis tirar até o livro de Tiago da Bíblia. Sério, ele falou assim: não vou botar esse livro. Por quê? Porque está falando que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Mas por quê? Porque as pessoas interpretaram aquilo que Tiago estava falando de uma forma errada. As pessoas interpretaram o seguinte: é como ele fala, olha, me fala da tua fé e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Porque Tiago, ele fala no livro dele, ele diz o seguinte: de que vale você receber um irmão em casa com fome e falar Deus te abençoe e mandar ele embora com a mesma fome que ele chegou? Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. O que Tiago está dizendo aqui para nós, irmãos, não é de maneira nenhuma que as obras salvam, mas ele está querendo dizer o seguinte: é impossível você ter uma fé genuína em Deus e isso não redundar, e isso não ser evidenciado na sua vida através daquilo que você faz. Através daquilo que você faz. Ele não está dizendo que eu tenho que praticar obras para ser salvo, mas ele está dizendo assim: se você tem fé em Jesus, fatalmente você vai ter atitudes que mostrem isso. Que mostrem isso. É a mesma coisa de você pensar num pai que não demonstra que ele é pai, mas ele não sai para trabalhar, ele não tem responsabilidade com os filhos, ele não cuida, ele não educa, ele não... Aí você pergunta: pai, que obras são essas? O que ele faz que mostra que ele é pai? Agora, quando ele é pai, e geralmente nós todos que somos pais, nós podemos ver uma coisa: minha filha nunca precisou acordar de manhã cedo, ir lá na minha cama e falar: papai, vamos lá, trabalhar, papai, levanta, eu preciso tomar o café da manhã, você precisa botar pão nessa casa, pai, vai lá. Ela nunca precisou fazer isso, nunca, pelo menos comigo não, e eu acredito com nenhum de nós. Nós naturalmente fazemos o quê? Sabemos das nossas responsabilidades. Eu não trabalho para ser pai, eu trabalho e tenho responsabilidades com a minha filha porque eu sou pai. Eu não faço para ser, eu faço porque sou. É a mesma coisa que nós temos que entender sobre as obras. Quando o Tiago está falando sobre as obras aqui, ele está dizendo o seguinte: nós fazemos boas obras não para ser, nós fazemos porque somos. Isso é muito importante. Mas o mais interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: ele fala, olha, assim também a fé. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que é fé? O que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dá uma resposta. Diz assim: fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Fé é eu acreditar mesmo sem enxergar. Fé é eu crer mesmo sem eu ter visto. Eu tenho certeza de coisas que eu espero. Por exemplo, eu tenho fé que Jesus vai voltar para nos buscar. Você também tem fé nisso? Eu tenho.
Eu tenho fé que quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações e Ele responde. Eu creio sim. Eu tenho certeza que todos aqui que estão nessa igreja buscando o Senhor também têm esse tipo de fé. Nós temos uma certeza, o quê? Eu oro e espero. Eu tenho certeza de uma coisa, eu não estou vendo, mas eu creio nisso. E aqui diz, né? É convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver Deus aqui para acreditar que Ele está presente. Quando Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Irmãos, eu não preciso que de repente, né, que venha aquele anjo com aquelas asas assim, e desça aqui aquele, eu não preciso, irmãos. Eu não preciso ver um anjo desembargando uma espada de fogo, né? Quase coração valente. Irmãos, eu não preciso para acreditar em uma coisa. Quando a palavra de Deus diz que Deus acampa o seu anjo ao nosso redor, eu acredito que existem anjos que nos guardam. É o que a Bíblia fala. Se alguns querem chamar de anjo da guarda, que seja, mas que tem anjo que nos guarda, tem. Porque Deus falou que colocaria anjos ao nosso redor para nos guardar, não falou? Tanto que em Pedro diz que o diabo ele anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque ao nosso redor tem o anjo do Senhor nos guardando. É exatamente, por isso que ele tem que ficar lá. E é por isso que nós não precisamos ter medo. Olha só, convicção de fatos que se não vêm. Eu não preciso ter medo das obras do mal contra mim. Não preciso. Sabe por quê? Porque eu acredito naquilo que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz que o Senhor está me guardando. E aqueles que são meus, os malignos não os tocam. É promessa do Senhor. Eu acredito nisso. E eu descanso nisso. Então, irmãos, fé é nós termos esse tipo de reação, esse tipo de convicção. E agora eu quero dizer uma coisa. A fé, ela tem que englobar, e nós temos que saber disso, que a fé ela tem que englobar o homem na sua totalidade. O homem, a fé tem que englobar a sua mente. Ou seja, ninguém pode acreditar em algo que ainda não ficou sabendo. Como é que você vai acreditar em uma coisa que você não sabe? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vocês acreditam que o Fluminense é o melhor time do mundo? Aí, aqui ri, olha lá. Claro que vocês não podiam acreditar que eu sou torcedor do Fluminense, já deu para perceber. É claro que vocês não sabiam que o Fluminense era o melhor time do mundo até eu falar agora para vocês. Como vocês podem acreditar em uma coisa que vocês não sabiam? O que eu quero dizer, irmãos, de uma forma muito simples é o seguinte: é impossível nós acreditarmos em alguma coisa que eu ainda não ouvi, que eu não sei. É impossível eu crer em algo que ainda não me foi comunicado. A minha mente não vai simplesmente descobrir do nada, o Fluminense é o melhor time do mundo. Não vai! É preciso um louco falar isso com vocês. É preciso que eu chegue e apregoe isso. É preciso que a gente diga. E é por isso que a Bíblia diz também o seguinte, lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 17, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão? Ou seja, como vão ter fé naquele de que nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 17. Paulo está dizendo o seguinte: você só pode crer em Cristo quando você ouve a sua mensagem. E por que isso? Porque, irmãos, nós temos que saber o que cremos. Quando as pessoas falam para nós da fé, você não deve imaginar que a fé é algo irracional, que a fé é algo... não, irmãos, nós temos a razão para crer. Sabe por que eu consigo acreditar que Deus abriu um mar vermelho? Porque na minha mente eu consigo ver isso como possível. Por mais que seja aos olhos de alguns impossível, eu consigo entender e acreditar que meu Deus abriu o mar vermelho. Entendem isso? Se a minha mente rejeita como não sendo possível, eu não vou acreditar. Mas quando a minha mente a tem como possível, acredita, entende aquilo, eu passo a crer naquilo. Então, amados, a fé tem que englobar a minha mente, a minha razão.
Pedro mesmo fala assim: estejais sempre prontos a declarar a todos que vos questione a razão da vossa fé. A razão da vossa fé. Por que você crê? Por que você acredita? Por que você serve a Deus? Você tem que saber dizer: eu creio nele por isso, isso e isso. Isso não é simplesmente uma ilusão, isso é fato, isso é real. Mas a fé também engloba as nossas emoções. Irmãos, como que a gente se emociona por causa da fé? Quer ver uma coisa? Você já cantou um louvor, ou mesmo durante um culto, uma mensagem, uma oração, você fica todo arrepiado? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você estar na presença do Senhor, de repente orando, você sozinho, e de repente você sentir-se invadido por Deus, assim, sabe? A presença de Deus tão real para você, que você começa a chorar, que você não se contém. Irmãos, isso é emoção, as nossas emoções. É impossível nós nos relacionarmos com Deus sem que sintamos e tenhamos as nossas emoções também envolvidas nesse relacionamento. É impossível, irmãos. É impossível nós crermos no Senhor e não nos emocionarmos. É impossível sermos tocados pelo Senhor e isso não trazer em nós emoções. Por exemplo, quando nós falamos de emoção, alegria é uma emoção? É um sentimento. Paz é um sentimento? É uma emoção. Nós temos, irmãos, resultado disso pela fé. A Bíblia fala que quando nós cremos em Deus, nós temos fé. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Se eu experimento de Deus na minha vida, se eu creio em Deus, a minha fé gera em mim sentimentos, emoções que me fazem bem, como segurança, paz, alegria. Agora, a minha fé não pode ser só emocional. Por que a minha fé não pode ser só emocional? Porque emoções mudam. A gente acorda feliz, no meio do dia acontece uma coisa, deixa a gente triste, não é? E aí, de repente, mais adiante, aquilo que nos deixou triste é resolvido e a gente volta a ficar feliz novamente. Eu estava brincando ali, falando com o Clóvis e com a Thelma, que essa semana para mim, Elisângela já está, né? Essa semana para mim é uma semana muito especial. Por quê? Porque é a semana do meu aniversário. Irmãos, eu tenho que dizer para vocês, que tem alguém bobo com aniversário, esse sou eu. Eu amo meu aniversário. Amo. E não é para ganhar presente, não. Eu amo o dia do meu aniversário. Eu sou tão assim, é que aqui eu não sei falar tão inglês, mas eu acho que eu vou arriscar. Porque lá no Brasil, quando eu chego num caixa de supermercado no dia do meu aniversário, eu estou pagando a conta, eu olho para a pessoa e falo assim: hoje é meu aniversário. Eu falo mesmo. Para todo mundo que eu encontro, se eu estou na rua, eu cumprimento alguém, o pessoal, tudo bem, não, tudo jóia, hoje é meu aniversário. E falo, irmãos, pode parecer, mas eu falo, eu gosto, irmãos, desse dia, sabe, é um dia para mim, eu acho que eu sou tão grato a Deus por estar vivo, que eu amo isso, eu amo o dia do meu aniversário, entendeu? Eu fico besta mesmo, fico bobo, né? Eu fico feliz, rindo à toa, né? Elisângela, tadinha, Elisângela sofre, né? Porque eu fico, né? É meu aniversário, e é meu aniversário mesmo, tá? Para quem não sabe, vai ser dia 17, quinta-feira. Então, para quem está assistindo, é dia 17, quinta-feira. Então, irmãos, olha só. Mas a gente está assim. Agora, vamos falar a verdade. No dia 17, que é um dia para mim tão especial, que traz para mim tanta alegria, tomara que não, mas pode acontecer alguma coisa que me traga tristeza? Pode. Não pode? Pode acontecer fatos que venham me trazer tristeza. Por quê? Porque a nossa vida não pode ser baseada em sentimentos. Eu não tenho certeza do que vai acontecer no dia 17. Na verdade, eu não tenho nem certeza se eu vou chegar no dia 17. Eu creio, espero no Senhor, sim, mas eu não tenho essa certeza. Mas quando nós falamos de fé, nós não podemos basear a nossa fé em sentimentos ou emoção. Por quê? Porque emoções, elas são causadas por circunstâncias, elas redundam daquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia, e isso pode trazer-nos abalo. Quando a pessoa tem uma fé baseada apenas na emoção, o que acontece? Quando ela fica triste, quando ela fica decepcionada, quando alguma coisa acontece, e não é de acordo com aquilo que ela esperava, ela abandona a fé.
Ela abandona a fé. Eis a razão, amados, porque tanta gente hoje sai das igrejas. Porque a fé dela não está alicerçada em Cristo. A fé dela está alicerçada nas emoções. E quando alguém decepciona, seja o pastor, seja o irmão da igreja, seja uma forma que aconteceu, algum problema, até mesmo uma mensagem que ela escutou, isso causa nela tanto dissabor, que ela abandona a igreja e se afasta e fala: eu não quero mais saber de Deus. Por quê? Porque a fé dela estava apenas baseada nas emoções. Então a fé gera emoção, mas não pode ser só emocional. Então olha, a fé tem que englobar a nossa razão, tem que englobar a nossa emoção, e a fé também tem que englobar a nossa vontade. E é isso que Tiago está falando aqui. O que é vontade? É a parte evolutiva, é a parte de escolha, é aquilo que eu faço para mostrar a fé que tenho. Irmãos, é impossível eu ter fé e não praticar aquilo que Deus pede de nós. Lá em Tiago, capítulo 2, versículos 27 e versículo 27, ele fala sobre a fé sem obras. Essa fé é uma obra morta. Ou seja, se eu digo que tenho fé, eu tenho que viver de acordo com a fé que eu digo que estou tendo. É impossível eu falar, olha, e vamos ser muito transparentes. A gente pergunta assim para os crentes, eu estou falando aqui para os crentes, pessoas que têm contato de igreja: você acredita que Deus cuida de você? Aí o que a gente responde? Amém. Sim. Você acredita que Deus está com você em todos os momentos, sejam difíceis ou... Sim. Aí, irmãos, na primeira dificuldade que vem, o que a gente faz? Desespera. Não é? Não é verdade? A gente fala uma coisa, mas pratica outra. A gente fala, não, eu acredito que Deus está cuidando de tudo. Por exemplo, entendam, veja bem, não estou aqui querendo dizer, porque nós somos humanos, irmãos, são reações altamente normais pela nossa humanidade. O fato de sermos crentes não anula a nossa humanidade, nunca podemos esquecer disso. Mas nós precisamos entender que quando eu falo que creio, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu creio. Se eu acredito que Deus pode fazer, eu tenho que descansar o meu coração naquilo. É isso que Tiago está falando aqui. Ele está falando, olha, fé que não é acompanhada por atitudes correspondentes a essa fé, não serve para nada. Não adianta eu falar, Deus está comigo em todos os problemas, e viver angustiado, irado, sabe, aflito, sem paz dentro de casa. Não adianta, amados, eu falar que acredito que Deus vai me ajudar em uma coisa, e eu pegar uma arma para resolver o problema nas minhas forças, do meu jeito. Eu tenho que descansar naquilo que Deus me prometeu, porque se eu acredito que o que Ele está falando é verdade, e é verdade, eu tenho que descansar nisso. E aí, irmãos, eu quero só para a gente encerrar esse pensamento, pensar em uma coisa. Quando nós pensamos em obras da fé, eu fiquei questionando o seguinte: qual é a maior obra da fé que a gente pode ter? E o que é obra da fé? E aí eu pensei em uma coisa. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 10. Eu quero ler para vocês. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu ser aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão morava lá em Ur dos Caldeus. E Deus um dia chegou para ele e falou assim: Abraão, pega a tua esposa, pega as tuas coisas, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ó, Deus não pegou e desenhou um mapa e falou assim: Abraão, está vendo aqui? Você vai vir para esse lugar aqui, está vendo? Lugar verde, bonitinho, tem lago aqui, a plantinha aqui. Olha, sua casa vai construir desse jeito aqui, nesse modelinho, está tudo pronto. Então, Abraão, você vai sair daí e vai vir para cá. Beleza? Aí Abraão, uau, beleza, Senhor, já sei para onde eu estou indo. Não, irmãos, a Bíblia fala que Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, pega a tua família, pega as coisas que você tem e sai. Aí Abraão pergunta: para onde?
Abraão, sai, eu ainda vou te mostrar, no meio do caminho, eu vou mostrar para onde você vai. Irmãos, você iria? Você iria? Essa é a questão. Quando nós falamos de obras da fé, eu quero dizer, irmãos, que aqui nós temos o maior exemplo de obras da fé que a gente pode encontrar. Por quê? Abraão, ele foi chamado de pai da fé. Deixa eu perguntar uma coisa, se vocês sabem. Quantos milagres Abraão fez? Nenhum. A Bíblia não fala que Abraão nunca chegou e agora eu vou orar aqui e alguém vai ressuscitar. Pum. Muito pelo contrário. Vamos falar, Abraão deu uns vacilos, não deu? Ele era o pai da fé, mas deu uns vacilos. Porque Deus prometeu para ele um filho com Sara. Sara, já ficando velha, virou e falou assim: vai aí, eu tenho aqui essa jovem escrava bonita dentro de casa, Agar. Dorme com ela, tem um filho com ela e vai ser como se fosse meu filho. Irmãos, Abraão era um homem, né? Vamos falar, Abraão era um homem. Olhou para Agar e falou: minha mulher está mandando, né? Lá vai eu. Foi, teve Ismael. Deu problema depois. Mas ele foi. Esse Abraão, que era pai da fé, quando ele chegou, a Sara era uma mulher muito bonita. Ela era meia irmã dele, mas ela era esposa. Ele não vivia com ela como meia irmã, porque naquele tempo acontecia isso. Ela era esposa dele. E a Bíblia fala que quando ele chegou, 2 vezes aconteceu, dele chegar em terras assim, e os reis olharem para Sara e acharem ela tão bonita, e ele virar e falar assim: olha, se eles virem você, eles vão querer você para o harém deles. Então, você não fala que eu sou seu marido, não, fala que eu sou seu irmão, para eles não me matarem. E aí esses reis recolherem Sara, achando, né, que poderiam casar com ela, e quando chegar, Deus fala assim: não, ela é a esposa de Abraão. E aí o rei fala: rapaz, por que você não me falou? Você quer trazer maldição para mim, para o meu reino? E aí devolveu Sara, ainda quis dar presente para evitar o problema. Então você pode ver que o pai da fé também vacilava. Ele era humano, e é isso que eu acho gostoso. Porque, irmãos, Deus não exige de nós mais do que aquilo que nós podemos dar. Isso não quer dizer que a gente não tenha fé. Mas uma coisa que mostra aqui, por que Abraão é chamado o pai da fé? Ele não ganhou, não fez proezas, não edificou cidade nenhuma, não construiu casas, ele não fez nenhum ato heróico, no sentido dele ser aquele herói que venceu batalha, não. Quando ele foi ajudar Jó a se libertar, ele pegou 318 dos seus guerreiros para ir, não foi sozinho. Então, amados, Abraão não fez nada de prodigioso, humanamente falando, para ele falar assim: esse homem é um homem de fé. Porque nós achamos que fé tem quem faz descer fogo do céu. Fé tem aquele que faz um paralítico andar. Fé tem aquele que faz um cego enxergar, um surdo voltar a ouvir. Não é essa a ideia que a gente tem. A fé tem aquele que ora por alguém que está com câncer e esse é curado. Mas, amados, não é isso. É lógico que isso também é um resultado, são obras da fé. Não é que não seja. Mas quando nós olhamos para o pai da fé, nós podemos dizer uma coisa: que a maior obra de fé que nós podemos dar é o que Abraão fez. E diz assim no texto que nós lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Obediência. Obediência é aquilo que nós podemos dizer que começa e é a maior obra de fé que nós podemos ter. E todas as outras coisas são decorrentes dessa obediência. Todas. Até o curar, até o orar para alguém ser curado, é decorrência da obediência. Porque eu creio naquilo que Jesus falou, que se em meu nome orardes, crendo, eu curarei os enfermos. Em meu nome eu curarei os enfermos. Não é isso que ele fala? Se nós orarmos pelos enfermos em nome dele, nós expeliremos demônios, os enfermos serão curados. Não é isso que a Bíblia diz? Então eu, por crer nisso, eu obedeço e eu faço. Porque quando nós obedecemos, nós agimos. Quando nós obedecemos, nós colocamos em prática aquilo que estamos crendo. Foi isso que Abraão fez. Abraão não esperou Deus mostrar a cidade, mostrar a casa, mostrar a planta. Ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu e obedeceu. Por isso ele foi chamado pai da fé. Então, irmãos, se nós queremos ser pessoas que demonstrem a fé que têm,
nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que ser obedientes. Aí eu faço uma pergunta. Você tem fé? Olha, agora eu fiz uma pegadinha, hein? Literalmente eu fiz uma pegadinha. Eu acabei de falar o que é obras da fé. E pegando no que o Tiago está falando, ele diz assim: a fé sem obras é morta. Aí eu pergunto, você tem fé? Aí você vira e fala, eu tenho fé. Aí eu vou falar assim, amém. Então isso quer dizer que você obedece. Entende? Irmãos, é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nessa manhã nós saibamos de uma coisa: a fé sem obras é morta. Você dizer que crê, mas você não está disposto ou disposta a obedecer, a sua fé é morta. A sua fé é morta. Agora, quando você obedece, e eu estou a dizer aqui no exemplo de Abraão, para que fique bem claro, quando você obedece, mesmo com suas falhas humanas, lembra que Abraão, o exemplo da gente, o pai da fé, fez besteira, não fez? Vamos falar, fez. Teve um filho com Agar, criou Ismael, Ismael virou a nação árabe, e ele foi uma profecia. Até hoje tem problema entre judeus e árabes. Está lá. Está lá. Abraão cria, mas pediu 2 vezes para Sara falar que era irmã dele para ele não ser morto. O pai da fé não acreditava que Deus podia suportá-lo. Mas esse Abraão também demonstrou fé. Quando Deus pediu dele a vida de Isaac, o seu único filho, quando ele tinha nascido, e ele subiu até o monte, e estava disposto a oferecer a vida de Isaac. E aí, quando ele levantou a faca para matar o seu próprio filho em sacrifício a Deus, Deus virou e falou assim: não, tem aí a oferta. Tem aí a oferta. Aí você fala, ele estava disposto a isso? Estava. Mas nós podemos ver a fé dele, porque quando ele leva Isaac para ser sacrificado, ele vira para o servo dele e falou assim: vocês ficam aqui, eu e meu filho vamos ao monte ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, e nós voltaremos. Ele não falou, a ordem era, vai e mata seu filho, entrega Isaac como oferta. Ele falou, eu vou e volto, nós vamos, mas eu volto. Ele falou assim, nós vamos e nós vamos voltar. Ele obedeceu, mesmo não vendo, mesmo contra tudo aquilo que podia ser o normal. Ele creu e Deus o honrou. Eu quero dizer a você que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, vamos obedecer. Vamos obedecer, porque isso, além de demonstrar a fé que temos, isso redundará em bênção para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Porque, irmãos, não adianta a gente ficar dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, se nós não estamos dispostos a obedecer o que Deus tem pedido de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e encerrar este culto nessa manhã. Muito obrigado a você que está aqui, obrigado pela sua presença. Domingo que vem estaremos aqui no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Se você quiser voltar, volte, vai ser sempre um prazer e um privilégio ter você conosco. E a gente quer pedir e dizer a você também o seguinte, nós temos o nosso estudo bíblico pelo Zoom, toda terça e quinta-feira, começa às 8 e vai até às 9. Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. Então, se você quiser participar, a gente tem um link, você pode entrar lá, é bem tranquilo. Então, a gente faz um estudo bíblico terça e quinta-feira, de 8 às 9 da noite, tá certo? Então, vamos orar, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Para mim, essa semana é o quê? Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Então, essa semana começa hoje, domingão, e Elisângela que se cuide. É meu aniversário. Não só meu, do Rodolfo também. Rodolfo está ali falando, faz no dia 16. Né? Ele quase nasceu num dia
melhor que existia, ele nasceu na véspera. E tem véspera de melhor dia. Então ele nasceu dia 16 ou dia 17. Então vamos festejar isso. Só homem bonito nasce nesse mês, não é não, Ana? Olha lá. Elisângela botou a máscara e se escondeu. Essa é a minha esposa. Mas eu não me abalo, porque é meu aniversário. Vamos orar, irmãos, vamos encerrar em nome de Jesus. E que Deus abençoe você. Viu? Que Deus te abençoe e que você viva essa vida de fé, obras de fé, obedecendo ao Senhor. Você vai ser bem sucedido. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, eu sei que não sou eu e nada do que eu falo pode fazer diferença, mas é o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar a vida de cada um de nós, a ação do Teu Espírito, para que o Senhor faça calar em nossos corações o poder e o efeito dessa palavra. Ó Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, demonstrarmos a fé que temos, através da obediência à Tua palavra, a obediência ao Senhor, a obediência ao Pai naquilo que atendemos ao ouvir a Tua voz. Ó Deus, como Tiago mesmo fala, que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas zelosos praticantes da Tua palavra. Pai Celestial, leva-nos para os nossos lares, abençoe a nossa semana, que seja uma semana de alegria, de vitória, de cura para aqueles que estão enfermos. Ó Pai, te pedimos pelo Mário, pela sua família, por essa ida para Israel, esse trabalho missionário que eles estarão fazendo. Te pedimos pelo irmão Newton, Senhor, pela Marília. Te pedimos, ó Pai, pela Beth. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, por cada pessoa que tem lutado com a enfermidade, que o Senhor cure, que o Senhor restabeleça para a glória do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, com o Teu cuidado e proteção. Ó Deus, nós não temos vergonha nenhuma de dizer que sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, abençoe aqueles que têm os seus negócios, que não falte clientes. Abençoe aqueles que necessitam de emprego, que abra as portas para que tenham, ó Deus, a condição de se manterem com dignidade. Ó Pai, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos filhos, netos, abençoe os nossos casamentos, abençoe os nossos relacionamentos, ó Deus, de trabalho, de vizinhança, ser conosco em tudo. Ó Deus, que nós sejamos luz e sal nessa terra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus.